amigos da De Fato, prazer revê-los. Estamos iniciando mais uma edição do programa Sala de Visitas. Eu venho observando ultimamente, principalmente como telespectador de televisão, mais precisamente dos jornais matinais, o elevado índice de violência contra a mulher. Eu pego, por exemplo, o MGTV, segunda edição, na hora do almoço, e vejo uma série de pautas falando de agressão contra a mulher, homicídio contra a mulher, insulto contra a mulher. Então, são fatos recorrentes. A incidência de aumento de violência é preocupante, inclusive aqui em Itabira também. Por esse motivo, hoje estamos recebendo aqui o delegado responsável pela Delegacia da Mulher aqui em Itabira, o doutor João Martins Teixeira Barbosa. Doutor João Martins, é um prazer recebê-lo aqui na De Fato. Prazer é meu, obrigado pelo convite. Fico à disposição aí para a gente esclarecer algumas dúvidas, para a gente conversar um pouquinho sobre esse tema que é tão importante para todo mundo. Então, voltando aqui nesse início aqui da nossa conversa, da abertura que eu fiz, chama muita atenção realmente esse aumento da violência contra a mulher. Virou uma paisagem do cotidiano. Não há um dia sequer em que a mulher não é agredida, uma mulher não é assassinada, não é insultada, é todo o tipo de agressão. O que o senhor atribui a esse crescimento exagerado da violência contra a mulher? Então, Fernando, eu acho que tem duas formas da gente analisar esse fenômeno, da violência doméstica e familiar contra a mulher. A primeira delas é a própria construção da nossa sociedade, como que a sociedade brasileira, especificamente, ela foi construída, sempre com um viés machista, um viés patriarcal, no qual o homem ele era o gestor daquela família. A família sempre, para ter uma família, deveria necessariamente ter um homem, uma mulher, e uma mulher sempre em posição de submissão. E isso, felizmente, veio mudando ao longo dos anos, mas ainda a gente sofre muitas consequências em decorrência dessa formação social. E aí, além disso, então a violência ela faz ali uma questão, ela permeia uma questão cultural, uma questão de formação da nossa sociedade. E além disso, com esse crescimento da mulher galgando seus espaços, até depois da Constituição de 1988, que igualou o homem e a mulher, pelo menos no plano formal, aqui na nossa sociedade, a gente veio percebendo um maior foco sobre essas questões, sobre a questão da violência que a mulher sofre, costumeiramente na nossa sociedade. E aí, a gente também teve o advento da Lei Maria da Penha, que fortificou essa luta, que fortificou esse enfrentamento, e isso tirou debaixo dos panos, debaixo do tapete, muitas das agressões que ficavam desconhecidas. Então, muitas das vezes que a gente hoje tem contato com uma agressão, sabe de uma violência, a violência vai para o jornal, a violência chega até os meios de apuração, chega até a polícia, chega até o Poder Judiciário, é justamente por causa dessa fortificação, desse enfrentamento que aumentou com a evolução da sociedade e com o advento dessas novas legislações, principalmente a Lei Maria da Penha. Então, quando a gente vai analisar esses números, a gente também tem que analisar que há ali uma diminuição dessa subnotificação. Então, muitas vezes, os casos que ficavam encobertos, desconhecidos, hoje eles vêm à tona e eles chegam ao conhecimento da sociedade e das autoridades. Inclusive, o senhor citou aí a questão do patriarcado, é uma característica bem solidificada na nossa sociedade. A sociedade brasileira é eminentemente patriarcal, mas, ao longo do tempo, mesmo com toda essa característica, não se registrava tanta violência contra a mulher. Provavelmente, o que facilita hoje é os meios de comunicação. Nós estamos na época de rede social e nada fica encoberto. Seria isso? Exatamente, A gente tem essa cultura de que o homem ele é dono da mulher, Então, isso vem mudando
ao longo dos anos, mas isso ainda está enraizado. Então, muitas das ocorrências que a gente vê na delegacia, por exemplo, tem aquela fala que é costumeira, né? Se você não for minha, não vai ser de mais ninguém. A mulher termina com o homem e o homem ainda trata a mulher como se fosse posse dele, como se fosse propriedade. Algo. Propriedade, exatamente, como se fosse uma coisa. E com esse ambiente aqui, esse tema que a gente está tratando aqui num programa, né, de televisão, um programa nas redes sociais, muitas pessoas vão ter acesso a um exemplo de como esse problema ele está saindo debaixo do tapete. Então a gente vê a diminuição da subnotificação. As questões chegam mais fáceis até as autoridades, justamente porque esse é um tema que está sendo debatido em vários âmbitos da nossa sociedade. O senhor falou a questão da notificação. Agora, que conselho o senhor daria para uma mulher que vem sendo agredida sistematicamente, mas tem temor de procurar a polícia e as coisas chegaram a via de fato, ela ser até assassinada? Qual teria que ser o comportamento de uma mulher numa situação desse tipo, de temor e fazer a denúncia? Então, hoje a gente tem um canal de acesso para a polícia, para as outras autoridades, muito mais facilitado. Então, as mulheres, sempre que a gente toca nesse tema, eu sempre aconselho a procurar a polícia, a procurar algum familiar, procurar algum amigo que possa acompanhá-la, que possa lhe dar aquela força que a gente sabe que também demanda uma rede de apoio. E a gente tem essa rede estatal, a rede pública, é muito forte, principalmente aqui no nosso município. A gente é um município, Itabira é um município privilegiado nesse sentido. Então, o conselho, né, se eu posso dar algum conselho, é sempre procurar a polícia. E se a mulher ficar com algum receio, o fato de eu procurar a polícia pode gerar ainda mais violência, né? A estatística mostra o contrário. Hoje a gente tem no estado de Minas Gerais cerca de 90% a 95% dos feminicídios que são cometidos aqui em Minas Gerais, essas mulheres elas não eram acompanhadas, essas vítimas, as mulheres que foram vítimas dos feminicídios, elas não eram acompanhadas pelas autoridades. O que isso indica? Isso indica que o fato da mulher procurar as autoridades, procurar a polícia militar, procurar alguma rede estatal de apoio, isso a protege. Isso faz com que ela seja menos provável que essa mulher seja vítima de um feminicídio. Inibe um pouco a ação do agressor, a intenção do agressor. Inibe muito, né? Porque muitas vezes aquele agressor, na maioria das vezes, ele é protegido por estar em casa, pela ausência de testemunha, pela ausência de esforços sociais que impeçam ele de praticar aquilo. Então, dentro do ambiente doméstico, ele se sente protegido. Ele sente que não há ninguém ali para controlar as suas atitudes. E quando isso é levado ao conhecimento das autoridades, levado ao conhecimento da polícia, levado ao conhecimento do Ministério Público, do Poder Judiciário, isso certamente inibe aquela conduta violenta. Doutor, e especificamente aqui em Itabira, como está o panorama, como que estaria aí o mapeamento dessa violência contra a mulher? É um crescente também? Como é que está a estatística nesse momento? Então, aqui em Itabira a gente tem uma rede muito sólida, né? Então, a avaliação que é feita nesse momento é que a mulher que é vítima de uma violência doméstica, que é vítima de algum tipo de violência praticada pelo companheiro ou por algum familiar, ou qualquer daquelas situações que se enquadra na Lei Maria da Penha, ela tem um acesso muito fácil a esses órgãos que a gente citou aqui anteriormente. Ela tem um acesso muito facilitado justamente por causa dessa integração entre esses órgãos. Então, se a mulher for no posto de saúde e chegar lá machucada, essa notícia vai chegar muito rapidamente até a polícia e a gente vai conseguir tomar ali as providências cabíveis, vai conseguir colocar essa mulher dentro dessa rede de proteção. Hoje, a gente consegue fazer uma avaliação que há uma diminuição muito severa dos casos de subnotificação, dos casos que não chegam ao conhecimento das autoridades. Então, e isso faz, muitas vezes, elevar a estatística de violência. Mas essa estatística, ela quer dizer que as mulheres estão protegidas, que elas estão sendo incluídas na rede e a gente está conseguindo tratar esse problema da violência. Tanto é que o resultado que a gente tem de mais impactante aqui no município de Itabira, que a gente vai completar agora esse mês, 2 anos sem nenhum feminicídio, então sem nenhuma mulher morta em decorrência de violência doméstica e familiar. Isso representa, se a gente for pegar na média do estado, então na média do estado de Minas Gerais, em torno de 5 a 6 mulheres, né, que foram salvas, que não foram mortas
considerando a população de Itabira. Então, isso é um alívio muito grande e a gente espera que a gente consiga melhorar isso ainda mais e passar muitos anos sem a ocorrência desse tipo de crime aqui. Esse dado chama atenção porque, conforme eu frisei ainda há pouco, a gente assistiu o jornal, guardando a proporção de população entre Itabira e Belo Horizonte, que é assustador a ocorrência de violência contra a mulher e até feminicídio na capital mineira. São vários feminicídios por mês. O senhor acaba de falar que Itabira, há 2 anos, o último feminicídio aqui aconteceu há 2 anos, então é um dado realmente que chama atenção, positivamente. Exatamente. Eu lembro quando eu cheguei aqui em Itabira, a gente teve uma reunião para dividir as matérias, né, da delegacia, então cada delegado ficaria com uma, e eu e um outro colega, a gente estava discutindo quem ficaria, né, se porventura acontecesse um feminicídio, se o feminicídio iria para a delegacia de homicídio ou se ela iria, se a apuração desse crime iria para a delegacia especializada de atendimento à mulher. E aí a gente ficou naquele debate, né, para onde queria, e o debate se mostrou, pelo menos até agora, infrutífero, porque desde então não tivemos nenhum feminicídio aqui em Itabira. Então isso representa algo muito, muito grande, muito importante para a gente. Então quer dizer que o trabalho feito aqui por toda a rede, então não só pela Polícia Civil, então toda a rede de proteção à mulher, ele está sendo bem feito e está gerando resultados. Então a gente está no caminho certo e a gente espera que continuemos assim. O senhor citou há pouco, logo quando começamos a conversar, a Lei Maria da Penha. Realmente foi a grande conquista, foi um avanço excepcional em defesa da mulher, em defesa de impedir a agressão contra a mulher. Essa Lei da Maria da Penha foi um avanço histórico. Ela quebrou o paradigma. Mas o que a gente vem percebendo é que, não sei se é percepção minha, os homens mal intencionados, eles estão um pouquinho mais atrevidos. Eles não estão se importando tanto com a Lei da Maria da Penha, não se importam tanto com aquelas medidas restritivas, se aproximam da mulher, mesmo quando a justiça determina uma determinada distância para se manter da mulher. Me parece que existe um atrevimento. A Lei Maria da Penha está perdendo um pouco da eficácia, já que talvez ela precise ser um pouquinho aprimorada, não é isso? Então, a gente sempre discute, né, avanços na legislação. Na verdade, a Lei Maria da Penha é uma lei que a gente chama de multidisciplinar. Ela trata aspectos cíveis, aspectos penais, aspectos administrativos. Então, ela diz respeito não somente à parte penal, à parte de punição desse agressor. Ela trata, a maioria da lei, ela trata da proteção à mulher. Então, como a mulher ela vai lidar com aquela violência, com aquele ciclo da violência. Então, ela traz ali alguns elementos para possibilitar o rompimento desse ciclo de violência. Um dos elementos foi o que você citou muito bem aí, Fernando, que é o caso das medidas protetivas. Então, essa lei inovou ao trazer a possibilidade e trazer uma facilidade para a mulher para pedir essas medidas protetivas. Então, a mulher ela pode, né, numa situação de violência ou numa situação de desconforto, hoje a lei foi até aprimorada nesse sentido, porque a lei prevê que não precisa mais haver um crime ali subjacente àquele contexto de violência para que a mulher peça uma medida protetiva. Então, qualquer desconforto, qualquer incômodo que a mulher sinta, ela pode procurar a delegacia de polícia, narrar ali o problema e a gente vai pedir ou representar por essa mulher ao Poder Judiciário por uma medida protetiva. E essas medidas a gente vê que geram um resultado, sim. Elas geram uma maior proteção, como o nome diz. Muitas vezes a gente escuta na rua, né? Essa medida é só um pedaço de papel, você vai morrer com a medida na mão, alguns agressores ameaçam as mulheres nesse sentido, mas é o que eu repito, eu trouxe esse dado aqui anteriormente, de 90% a 95% das mulheres que foram vítimas de feminicídio, elas não tinham essas medidas. Então, somente 5% das mulheres que foram vítimas de feminicídio, elas morreram realmente com a medida protetiva na mão. Isso mostra que realmente uma política pública e legislativa adequada e está servindo para tratar esse problema do feminicídio. A gente precisa, muitas vezes o pessoal acha que a gente tem que enrijecer a lei penal um pouco, né? Porque a Lei Maria da Penha não traz isso. Ela não traz essa diferença na pena
de uma agressão ou de outra. Ela traz a facilitação da mulher ao buscar os meios de tratar essa violência. E outro ponto positivo também da Lei Maria da Penha foi prever o crime de descumprimento de medida protetiva. Então, hoje, o agressor, que ele tem ali em desfavor dele uma medida protetiva, o simples fato dele chegar perto da mulher ou tentar entrar em contato com essa mulher, ainda que não constitua nenhum outro crime, que não seja um contato agressivo, essa conduta ela já serve para caracterizar o crime de descumprimento de medida protetiva. E aí sim a gente pode, a polícia, juntamente com o Ministério Público, Poder Judiciário, pode ali iniciar a persecução penal desse indivíduo. Delegado, quando se fala em violência, a gente vem no imaginário a questão da violência física. E outro tipo de violência, por exemplo, a violência verbal, o assédio moral. Isso aí também está previsto na legislação? Tá, a calúnia. A Lei Maria da Penha, ela prevê 5 tipos de violência, né? A violência física, a violência moral, a violência psicológica, a violência sexual e a violência patrimonial. A física é essa que todo mundo conhece, puxão de cabelo, soco, tapa. A violência psicológica é aquela intimidação. Então, ela pode ocorrer através de ameaças, ela pode ocorrer através de uma perseguição. Então, a mulher termina com o sujeito não aceita e passa a persegui-la. Aí no trabalho, e no emprego, e na escola, e na casa da mãe, na casa de parente, manda mensagem o tempo inteiro, onde você está, o que você está fazendo, com quem você está. Isso é um exemplo de perseguição. Isso também é uma violência psicológica. Hoje também o Código Penal já traz o crime de violência psicológica propriamente dito. Eu gosto muito de ilustrar esse exemplo com um caso real. Uma mulher chegou na delegacia muito fragilizada, isso nem foi em Itabira, foi na delegacia que eu estava anteriormente. Ela chegou lá muito fragilizada, a gente foi tentar conversar com ela e tal, e ela não conseguia falar, só falava, meu marido, e chorava e tal. E aí a gente perguntou, o que aconteceu? Ele te bateu? Ela, não. Ele te ameaçou? Não. Ele te xingou? Não. Aí ela foi conseguindo ali aos poucos relatar, e ela falava, ele fala que eu não consigo fazer nada, ele fala que eu não consigo fazer, tudo que eu faço eu dependo dele, ele fala que eu só consigo fazer as coisas com a minha mãe, que eu fico na aba da minha mãe, não sei o quê, e isso durante 10 anos, tem 10 anos que ele está fazendo isso, e hoje eu explodi e vim aqui tentar buscar uma ajuda, porque eu não consigo, o agressor era uma pessoa mais poderosa, mais instruída, e ela falou, eu não consigo mais. E aí a gente conseguiu enquadrar esse sujeito nesse crime de violência psicológica. Então, mesmo ele não tendo xingado, não tendo ameaçado, né, diretamente, não tendo agredido, essa conduta praticada por ele por muito tempo gerou ali uma fragilidade até psicológica nessa mulher, e isso a gente já consegue enquadrar isso como um crime previsto no Código Penal. Interessante, a gente percebe nas suas palavras, a gente chega até a conclusão óbvia. Tá bem cara aí, uma coisa muito clara, né? No dia a dia. A violência contra a mulher acontece em todos os segmentos sociais, evidentemente. Exatamente. A gente tem visto, infelizmente, ultimamente, um tipo de violência que fere muito as mulheres, a violência que acontece no trabalho, né? Então, aquela violência ali, aquele assédio sexual que acontece, aquela intimidação, aquele constrangimento sistemático que acontece no trabalho, muitas vezes forma de piada, ou através de toques ali que geram esse constrangimento, que geram uma situação ali desagradável. A gente tem visto isso crescendo muito ultimamente. E fica aqui o alerta, né, para as mulheres também para procurarem a delegacia, que isso também é um crime, isso também pode ser apurado e a gente pode dar o encaminhamento nesses casos também. Agora, é da espécie humana, né? O ser humano é um animal até bastante violento. A nossa trajetória aqui no planeta está bastante clara. É pancadaria o tempo todo. Até pouco tempo as mulheres eram um pouquinho mais discretas nesse aspecto. Mas hoje em dia estão trocando sopapo entre elas com muita facilidade, estão muito agressivas. Itabira, recentemente, foi palco de um episódio que repercutiu aí no estado todo, repercutiu na mídia mineira toda. Só participou dessa investigação?
Infelizmente aconteceu esse caso que teve essa repercussão maior aqui, né, no município, no estado, até no país. E é um caso que a gente fica muito triste por ver ali, né, aquela situação toda, aquela exposição toda nas redes sociais. É um caso que a violência ela não justifica, ela não gera ali uma satisfação para ninguém, não gerou benefício para nenhum dos envolvidos ali. Então a gente condena esse tipo de atitude justamente por ser uma conduta tão condenável, que a polícia teve todo o cuidado de lidar com essa situação, todo o cuidado de manejar ali a condução daquele inquérito, justamente para não gerar mais exposição do que o fato em si gerou. Então, o que a gente sempre indica é que as pessoas não resolvam os problemas, né, através da violência. Nós temos um Estado democrático de direito, um Estado que a gente tem que acreditar nele, a gente tem que acreditar que o direito, que a situação jurídica ela vai ser resolvida através das formas já impostas pela sociedade. Então não adianta nada uma mulher querer resolver situação de ciúme ou situação de posse também através de violência. Só gera prejuízo para todos os envolvidos e, além disso, tem pessoas ali que também não tem nada com aquela situação e tem um sofrimento, um abalo também. A família das pessoas envolvidas. Então, não só né, um eventual caso ali que tenha acontecido uma agressão. A vítima não é a única, a pessoa agredida não é a única vítima. Tem todo um contexto familiar por trás e a gente tem que pensar nisso, né, nesse ponto. E o que chama muita atenção em toda essa situação é a banalização da violência. As pessoas agridem, faz aquele espetáculo de horror e depois faz questão de difundir nas redes sociais. É a banalização da violência. A que ponto a nossa sociedade está chegando? Muitas vezes para manter um status ali de poder através da violência, gerar uma intimidação através da violência. E a gente vê que isso não tem gerado resultado. E o resultado não foi satisfatório, não foi adequado para nenhum dos envolvidos. E a gente poderia tratar isso de outra forma. Que eu falo, nós como sociedade. Então, a gente poderia tratar isso de uma forma mais pacífica. Então, por isso que é importante a gente ter esse espaço aqui, a gente falar um pouco da cultura da paz, da defesa, né, de soluções consensuais ali de conflito. O que aconteceu ali foi um conflito que ele deveria ser resolvido. E ele foi levado para o campo da violência e acabou sem solução e com a criação de um novo conflito. Poderia ter usado a arma do diálogo, é uma arma muito importante. Exatamente, a gente poderia ter isso fica aqui, né? A gente tem que criar esses mecanismos na nossa sociedade mais facilitados de diálogo. Então, a mediação está aí para isso, a conciliação. São caminhos que vêm chegando para nós, principalmente no campo do Poder Judiciário, que a gente tem que tentar expandi-los para fora do processo judicial. Então, expandir para a sociedade como um todo, para a gente conseguir tratar esses conflitos do dia a dia fora do judiciário e gerar ali uma maior pacificação, um maior bem-estar para todo mundo que se veja envolvido em algum tipo de conflito. O senhor falou um dado muito importante há pouco, que aqui em Itabira as estatísticas são bastante positivas nessa proteção à mulher. Existe, inclusive, pelo que se noticiou ultimamente, uma parceria muito importante, veio à tona, acho que foi entregue viaturas, né? Uma parceria entre as polícias, nessa batalha de defesa da mulher. Como funciona essa parceria aqui em Itabira? Então, a rede de proteção à mulher em Itabira como um todo, então não somente a Polícia Civil, a Polícia Militar, toda a rede, Polícia Civil, Polícia Militar, Ministério Público, Conselho Tutelar, Secretaria de Assistência Social, toda a rede ela é muito unida, ela é muito solidificada. Então, a gente consegue fazer um atendimento mais próximo, um atendimento mais completo, então um atendimento multidisciplinar dessa vítima. Muitas vezes, a mulher chega na delegacia e ela precisa de um atendimento médico, por exemplo, de um atendimento psicológico, e já na delegacia ela consegue essa vinculação na rede também pela parceria que a gente tem com a Secretaria de Assistência Social. Então, lá dentro já funciona ali, a gente tem uma equipe adequada para atender
essas mulheres, fazer esse acolhimento e já encaminhá-las para o serviço que ela vai precisar ali dentro dessa rede. No que diz respeito à Polícia Civil, à Polícia Militar, a gente fala de delegacia especializada de atendimento à mulher e a patrulha de violência doméstica, a gente tem uma relação muito próxima. Então, muitas vezes, a gente liga um para o outro, tá acontecendo isso. O pessoal me liga e fala, tem um caso que vai demandar uma atenção especial. Nós acabamos de visitar aqui, a vítima relatou isso e aquilo. Então, a gente consegue fazer um atendimento mais completo, justamente por causa dessa integração que a gente tem. O doutor João Martins, gostaria muito de agradecer pela sua participação. Foi uma entrevista muito interessante, bastante reveladora, mostrou para a gente claramente como se encontra a situação aqui em Itabira. O trabalho muito eficiente da sua delegacia e também a colaboração aí com o Ministério Público, a Polícia Militar e talvez a própria sociedade também. Que mensagem o senhor, nesse momento, passaria para qualquer mulher aqui em Itabira que se encontra numa situação de vulnerabilidade nesse momento, essa questão de violência? Então, quero agradecer primeiro, obrigado aí a abertura do espaço para a gente tratar de um tema que é tão importante, não só para a polícia, mas para a sociedade como um todo, para toda a comunidade de Itabira. O recado que eu posso deixar é o seguinte: as mulheres que estejam numa situação de vulnerabilidade, que estejam em dúvida a respeito da situação de vulnerabilidade ou não, então muitas vezes a mulher não se percebe numa situação de violência. Na dúvida, procura a polícia, procure algum dos órgãos que fazem parte da rede de proteção, que certamente essa situação ela vai ser tratada da melhor forma, ela vai ser tratada de forma eficaz, ela vai ser tratada de forma que a gente consiga dar uma resposta, a gente consiga ajudar essa mulher a romper esse ciclo da violência. Aqui em Itabira, nós temos pessoas muito capacitadas, muito especializadas, que trabalham na nossa delegacia de atendimento à mulher. Então, tem uma equipe toda montada, específica para isso. Nós pensamos em políticas futuras também. Então, a gente sabe que tem sempre que melhorar, estamos avançando cada vez mais. Então, o recado que eu posso dar é deixar essas mulheres à vontade para procurar a polícia, para procurar a delegacia especializada de atendimento à mulher e fazer ali a notícia ou tirar qualquer tipo de dúvida. Nós estamos com diversos canais de atendimento, pode ser feito o boletim de ocorrência online, então através da delegacia virtual, pode ser feita a denúncia anônima no Disque 100 ou 180, pode ser, a gente tem agora também, trouxemos para Itabira o Chame a Frida, que é um número de WhatsApp para as mulheres entrarem em contato ali com um robozinho automatizado que dá algumas respostas, e se essas respostas não forem suficientes para a mulher ou ela quiser um atendimento agendado, a gente também já consegue fazer isso aqui através do aplicativo Chame a Frida. Então, esse aplicativo mantém ali a proximidade da vítima com a delegacia, com os policiais. Então, é reforçar esse comprometimento da Polícia Civil com o enfrentamento à violência doméstica e familiar e reforçar a capacidade que nós temos de atender esses casos aqui em Itabira. E, no mais, agradecer o espaço e deixar à vontade para as próximas ou qualquer tipo de dúvida. E nós estamos lá na delegacia sempre que precisarem. Muito obrigado, doutor João Martins Teixeira Barbosa. Muito obrigado pela participação e até a próxima oportunidade. Assim, amigos da De Fato, estamos encerrando mais uma edição do programa Sala de Visitas. Lembrando que esse vídeo também vai estar disponível não só no YouTube, como também no portal De Fato Online. Um abraço a todos e até a próxima oportunidade.